Olá pessoal, sou o Osmani Bispo e hoje vamos falar a respeito de um assunto que está sendo muito comentado, nas principais TVs do país, nos principais canais do país, que é o indulto do presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira e o STF. Né? E claro, vamos falar também do AI-5, que é muito importante também. Então antes, eu peço que vocês deem um like, inscreva-se no canal se não é inscrito, pode comentar à vontade, sinta-se à vontade para comentar. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que essa informação chegue e as pessoas possam ter o real entendimento, certo? Mas então agora vamos entrar no assunto que está o assunto mais falado atualmente da política brasileira, né? Que é a respeito do indulto, né, do presidente Bolsonaro. Então, antes a gente tem que ver quem é esse Daniel Silveira, né? A gente sabe que ele é um ex-militar, né, que foi eleito em 2018, né, que ao lado de Bolsonaro, com 31 mil votos, né, ele é o aliado de Bolsonaro, foi do partido, né, de Bolsonaro, né, do PSL, e ele ganhou notoriedade porque aquele ato que ele fez lá na placa, que ele rasgou a placa, quebrou a placa lá da vereadora que perdeu a vida na época, né, que era do pessoal e tudo mais, aí ele ficou bem conhecido com isso. Depois de ganhar as eleições, ele começou a, vamos dizer assim, a criticar muito, muito, enfatizava muito, né, as críticas, começou a criticar muito o STF, então ele começou a ser acusado de acusações falsas, acusações mentirosas, que é o famoso fake news. Né? O fake news nada mais é do que, vamos dizer assim, uma tentativa de esconder, vamos dizer, a verdade. Né? Hoje em dia, o cidadão ele fala a verdade, os cidadãos para maquiar, eles vão e propagam a fake news. Então, qual foi a acusação do STF com relação ao deputado? Por incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. E a denúncia foi feita no âmbito do inquérito que é por organização e financiamento dos atos antidemocráticos. Vamos lá. Ele foi condenado por 8 anos de prisão. 8 anos e 9 meses de prisão. Então a gente vai ver que ele fez os vídeos, né? Nomeou os ministros um a um e começou a falar, ó, fulano, você, aí começou a falar e você, olha só que interessante, o STF condenou por 8 anos. Vamos ver o que diz o AI-5, o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968. O presidente da República poderá decretar intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos, cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. O ato institucional número 5 decreta prisão, né, perde os mandatos, né, durante 10 anos. E, misteriosamente, Daniel Silveira também perdeu seus direitos políticos, mas ali, né, 8 anos para 10 anos não faz muita diferença, mas ele foi também preso, né? Ele foi preso por 8 anos. Então, vamos fazer uma análise, uma comparação. O que o presidente podia fazer ali em 1968 e o que o STF fez foram praticamente a mesma coisa, né? Então, ao comparar, ao você dizer que foi um ato antidemocrático, aí já não tem muita credibilidade com isso, porque todas as mídias elas falam que
houve atos antidemocráticos, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa de impedir o livre acesso. Mas quem está fazendo isso, né, no caso antidemocrático, a dos antidemocráticos, é o próprio STF. A partir do momento que está equiparando aquele AI-5, se eles criticam ferozmente o AI-5 por atos antidemocráticos, por que estão fazendo igual? Entendendo? Então, você vê aí que, apesar do deputado defender o AI-5, eles acham que aquilo ali foi ato antidemocrático, a oposição acha que é o ato antidemocrático, sendo que nesses atos antidemocráticos estão fazendo a mesma coisa, né, do AI-5. Mas vamos lá. E aqui eu vou botar o link aqui embaixo na descrição do canal sobre as falas do deputado, certo? E porque eu não vou poder mostrar o vídeo aqui, até porque o vídeo o YouTube vai te tirar, mas as falas a gente pode, né? Então eu vou botar aqui na descrição um link e aí você vai poder ver o que ele falou, né, dos ministros aqui. Ou seja, houve uma crítica em cada um deles, claro, com os xingamentos, né? Ele falou da história de um deles, né? E naquela época, o que não podia se fazer? Falar da história, né, do presidente, falar contra, né? Se falar contra o governo, ele ia preso, ia pegar 10 anos de prisão, ia voltar no S5. Hoje não, hoje ele falou contra o governo, no caso contra, né, o Supremo, e pegou 8 anos de prisão, ou seja, quase a mesma coisa aconteceu. Então a diferença daqui de 1968 para 2022 é que ali a gente tem um poder executivo de máxima para presidente e hoje a gente tem um poder, né, federal, Supremo, para, no caso, para ministros, né, os ministros que têm os maiores poderes ali. Então, a mídia ela não é muito bem clara quando fala atos antidemocráticos. Por quê? Quem está praticando atos antidemocráticos são os próprios ministros, porque ali a gente não vê eles cumprindo a Constituição como deve. Ao soltar Lula, por exemplo, né, não é bem esclarecido aquilo, que manobra eles fizeram para poder soltar o Lula, sendo que ele havia sido condenado por diversas jurisdições, né? E os ministros também, né, soltando criminosos, né, sem a menor explicação. Alguns parlamentares também criticando isso, a respeito desses atos desses juristas. Então, e outros também que estão até fora do país criticando, né, e que estão já com mandado de prisão. Agora, o que está acontecendo? Na verdade é isso. Se você criticar o Supremo, você vai ser preso. Essa é a verdade. Não pode criticar o Supremo. É a mesma coisa que está aqui no ato institucional número 5. Você vai, no caso do deputado. Então, o que a lei ela fala, a Constituição fala a respeito disso? Que o deputado em si, o parlamentar, ele é livre para poder se expressar. Mesmo ele falando, ele falou, ele não agiu. Porque a mídia fala como se tivesse arrumado um grupo já praticando, pronto para praticar alguma revolução, né? Então, os opositores, vamos dizer, da esquerda, muitos deles defendiam na época o principal, o terrorismo da época, né? Então, claro, né, conhecendo o passado, você vai ver que os principais políticos, eles conheciam os terroristas da época e agiam com os terroristas da época. E hoje, eles querem, né, calar essas autoridades que estão sucumbindo aí, né? Até porque, é o que eu falei no vídeo passado, não houve
isso é resultado porque não houve um prosseguimento na Lava Toga. Essa é a única, essa é a única questão. Estão dando muito poder, eles estão com muitos poderes e não estão tendo mais, vamos dizer assim, não vou dizer controle, mas eles estão calando tudo que vem assim contra eles, ou seja, não pode criticar, seja por xingamentos, né, qualquer tipo de crítica relacionada ao STF, a pessoa vai sofrer as consequências que são referentes também ao ato institucional número 5. Se na época a pessoa criticasse o governo, criticasse o presidente, fosse contra, né? A gente via também na rua, mas contra, né, no caso aí, o que está acontecendo aí, ia ser preso também, foi presa, e muitos deles foram presos por causa disso. E hoje não está tão diferente assim. Até a verdade é que a TV, ela não quer mostrar o que realmente, o passado desses magistrados, ela não quer. Ela quer que você entenda que ele fez ataque, ele, sei lá, ela quer que você entenda que ele, que a tática é antidemocrática, sei lá, quer que ele bata nos ministros, quer que ele, sabe, assalte, sei lá, de alguma bomba lá. É isso que ele quer que você entenda. Mas na verdade ele criticou, sim, a revolta que realmente os brasileiros têm dos ministros. E falou em nome de todos os brasileiros. E sobre o indulto de Bolsonaro, isso aí foi mais por pressão, né? Porque viu que o parlamentar é muito próximo de Bolsonaro, então acho que Bolsonaro não se viu, ele se viu meio acuado, vamos dizer assim, meio impressionado com tudo isso. A verdade é essa. Com o seu comício, você viu claro que o Bolsonaro, ele não estava tão à vontade, né? Na verdade, o Bolsonaro, ele foi pressionado sim, e conforme passar o tempo a gente vai saber o quão grande foi essa pressão para ele dar esse indulto, tá? E claro, o STF está se movimentando para poder, porque os outros partidos também estão contra esse indulto, então já o STF agora está em reunião para poder decidir se realmente vai manter esse indulto, porque eles querem Daniel Silveira na cadeia, custe o que custar. Então a verdade é essa. O ato institucional número 5 está sendo ligeiramente, está de volta, né? Vamos dizer assim, porque é o que eu falei aqui para você. No principal trecho, né, do ato institucional número 5 é justamente o que o ministro do STF fez: caçar os mandatos, prender, né, e tornar-se inelegível por 10 anos. É isso que eles fizeram. É isso que eles fizeram. Eles praticaram aqui um dos principais artigos, aqui, um dos principais parágrafos do ato institucional número 5. E ao mesmo tempo eles querem pensar que eles querem fazer com que você pense que o ato institucional número 5, o regime militar, foi contra a democracia, foi contra, sabe, esses princípios, sendo que eles mesmos estão cada vez mais fortes, né? E estão criando seu ato institucional número 5, sim. Estão criando. E o Bolsonaro fez esse luto aí por pressões internas, né? Como sempre, o Bolsonaro, ele só age por pressões internas. Então, se fosse para ele fazer, ele já teria feito isso com Alan dos Santos, né? E com outros também que estão do lado dele. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo realmente com a atual situação política brasileira. Não se deixe enganar por essas TVs aí que não falam o real motivo de toda essa situação, tá? E muito obrigado aí por estar aqui.
inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, dê um like aí se você gostou. Isso aí, pessoal. Vamos lá, porque conhecimento é um desvio na estrada da hora é tarde.